Paz, irmãos, boa noite, amém? Deus abençoe todos em nome de Jesus. Muito bom estar aqui com vocês, podendo servir ao Senhor e adorá-lo aqui nesse lugar. Bom, deixa eu começar aqui cumprindo algo que eu acabei prometendo ali dentro do carro agora. Eu aprendi, acabei tendo um costume do meu pai que era de dormir ouvindo alguma coisa. E aí esse costume está passando agora para os meus filhos. Mas eu gosto de dormir ouvindo política, jornal, informação, alguma coisa assim, mas eu coloco 3 minutos, já era, eu já estou dormindo. Aí tem um camarada lá de 7 anos lá em casa, lá, chamado Benjamin, que pediu para me falar isso aqui, que ele agora dorme todo dia ouvindo o pastor Felipe. E faz questão de ser o pastor Felipe e pediu para falar que ele é um admirador. E se eu não falasse, ele ia falar, poxa, pai, o senhor prometeu e não fez. Então, mas tem tanta mensagem de 10 anos atrás, 11 anos atrás, de terno, de gravata. Tem umas mensagens antigas lá, ele está ouvindo tudo. Isso é uma benção. Bom, gente, estamos aqui, até perguntei para o pastor Marcos se hoje era a primeira noite desse tema, cultura do sobrenatural. E ainda recebi uma palavra ali atrás, onde Deus tem um romper hoje aqui, tem algo que entra em gestação e Ele quer romper. Eu creio naquilo que Deus tem falado a nós. E para falar de sobrenatural, a gente vai começar falando de algo muito simples. Amém? Romanos 8, 29. Se você tem sua Bíblia de papel aí no celular, do tablet, ou se vai acompanhar no telão, nós faremos apenas a leitura de Romanos 8, 29 para iniciar. E depois Deus vai falando ao nosso coração. Portanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você pode repetir comigo? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bom, estudando sobre as gerações da humanidade, o tempo que tem passado e a época que vai se manifestando, a cultura que a gente vive, acabamos chegando no entendimento de que essa é a geração mais confusa da história. Não é a mais perversa, não chega a ser a mais imoral. A imoralidade está associada mais à confusão que vive, porque essa é uma geração que não sabe o que é, não sabe para onde vai. E às vezes quando você tem um problema, vai conversar com alguém, o que você está sentindo? Ela fala, eu não sei. Estou sofrendo, mas não sei a causa do sofrimento. Estou feliz, mas não sei a causa da alegria. Então é uma geração que não consegue nem mesmo expressar aquilo que sente, aquilo que vive. E essa é uma geração muito confusa. E por causa disso, valores, princípios, coisas que Deus estabeleceu para nós, não estão sendo vividas com excelência. Não tem sido prioridade para a nossa vida. E Romanos 8, 29, é importante a gente ler esse texto, porque a gente vai compreendendo um pouco daquilo que está no coração do Pai em relação às nossas vidas. Eu não quero falar aqui de predestinação e salvação, mas eu quero falar da chamada que nós temos para sermos semelhantes a Jesus. Deus, Ele nos capacitou, nos dotou e nos chamou para que a gente possa, tendo Jesus como modelo, expressar a glória do Pai na face da terra, assim como Jesus fez. Então, somos chamados para sermos semelhantes a Cristo, mas a gente vê que essa chamada de semelhança também está associada à irmandade. Então, Deus, Ele não tem no seu coração o propósito de ter um exército de seres individuais, ou de servos de excelência, mas que vivem de uma maneira individual. E o nosso coletivo também precisa representar algo chamado família. A família é a chamada de Deus para a nossa vida e a gente vê família presente na Bíblia inteira, tá? E para falar sobre algo sobrenatural, a gente precisa ter um natural bem feito. A gente precisa ter um natural bem estruturado, bem vivido, com excelência, porque senão o sobrenatural nunca vai se manifestar. E por que eu digo isso? As nossas famílias têm passado por um processo difícil. Talvez não a minha e a sua, que ainda estamos na casa do Senhor. Eu tenho um filho que gosta de dormir ouvindo pregação, olha que bênção. Mas ele vai crescer e ele precisa manter esses valores, ele precisa manter esses princípios que a gente tem ensinado. Mas quando a gente olha lá para fora hoje, família se tornou um adjetivo de ajuntamento de qualquer tipo de coisa.
Tudo hoje faz parte da família e qualquer tipo hoje de situação constitui-se uma família. E a gente sabe, olhando para a palavra de Deus, que a família é feita segundo aquilo que Deus determinou. A união de um homem, de uma mulher e a geração dos seus filhos que vão se manifestar. E para isso a gente vê a Bíblia inteira mostrar o tema família e abordar no tema família, a começar pela eternidade. Existe uma família na eternidade. A Trindade ainda é um mistério para nós, que a gente precisa conhecê-lo para poder desvendá-lo. Um dia Deus vai revelar isso para nós, eu tenho certeza disso. Mas a gente sabe que existe apenas um Deus, manifesto em três pessoas que são distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivendo em plena comunhão, em plena harmonia, sem vaidade, sem nenhum tipo de orgulho, cada um sabendo seu tempo, sua manifestação, sua posição, cada um honrando o seu tempo de operar sobre a face da terra. E a gente vê que entre eles não existe nenhum tipo de divisão, mas é uma família formada para abençoar a nossa família, para mostrar para a gente como que é o modelo de lar. Três pessoas numa unidade perfeita, mostrando que a comunhão sem vaidade, sem orgulho, sem diferenças, ela precisa existir, mostrando que família é tão eterno quanto o próprio Deus que a gente serve. Família é tão importante para a nossa vida que a gente já vê isso estabelecido no nosso Senhor. A família é o começo de tudo. E depois, quando a gente vê Deus criar todas as coisas, no sexto dia, Deus faz o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, para que a sua glória possa ser expressada sobre a face da terra. Toda a criação revela a glória de Deus, mas somente o homem consegue expressar a glória. Somente o homem consegue revelar quem é o Senhor. E quando nós lemos Gênesis 2:20, nós vemos a Bíblia dizer assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos ou selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que se fosse idônea. Se não acha, a Bíblia está mostrando para mim que houve uma procura. Então o homem percorreu sobre a terra, conhecendo animais, conhecendo a criação, e dentro de si já havia um desejo de encontrar um semelhante, alguém que o correspondesse. O verso 20 mostra que literalmente o homem tem dentro de si esse desejo. E eu posso até afirmar que como o homem foi criado por Deus, os desejos que estão sobre a nossa vida também foram inseridos em nós pelo Senhor. Então Deus vem e coloca sobre o homem o desejo de procurar alguém, a necessidade de encontrar alguém, porque família precisa ser instituída. E isso é tão importante que 2 versos antes, no verso 18, a gente vê o próprio Deus mostrando sua opinião a respeito da solidão. E eu digo que a gente vive num tempo de confusão, porque solidão virou sinônimo de alegria. Porque uma pessoa sozinha não tem problemas, uma pessoa sozinha tem contas baixas, uma pessoa sozinha, ela vai onde quer, ela faz aquilo que quer, ela tem uma vida, entre aspas, irresponsável, porque ela não presta conta a ninguém dentro de casa. Então, ela trabalha, estuda e vive só. E aí a gente vê muitas pessoas hoje buscando a solidão como uma alternativa à paz. A solidão como uma alternativa à liberdade para fazer aquilo que quer. Mas Deus, quando Ele vai falar sobre solidão, na hora que tinha um homem sobre a terra sozinho, a Bíblia diz que Deus disse: não é bom que um homem esteja só. Então a solidão pode ser bom para algumas pessoas que estão confusas nesse tempo. Mas segundo aquilo que é a vontade de Deus, propósito de Deus, plano de Deus para a nossa vida, solidão não é nada bom. Tanto que nós vamos ver o salmista descrever: Deus é aquele que dá um lar ao órfão. Deus é aquele que abre o ventre de uma mulher estéril. Deus é aquele que leva alguém que está perdido para casa e dá a ele uma família. Deus tem prazer nessas coisas, e a solidão não é plano, não é propósito, não é projeto de Deus para ninguém. Uma família também, a gente vai ver o desenrolar do plano de redenção de Deus. Depois do pecado, da queda do Éden, a gente vai ver que a terra enche-se de corrupção, violência, imoralidade. O homem está perdido nas suas ganâncias, nos seus desejos imorais, e Deus ele se ira e decide colocar um ponto final. Mas para esse ponto final, a gente vê que alguém chama a atenção do Senhor, sendo justo, sendo honesto, sendo decente, mostrando que ainda existe esperança para a humanidade. E Deus não decide salvar apenas esse homem. Por nome de Noé, a gente vê que Deus decide salvar a sua família.
O sobrenatural tem que acontecer a partir da família. E aí Deus vem e fala: Noé, você trouxe graça, você chamou a minha atenção e eu quero salvar. Eu tenho um projeto maior para acontecer e precisa ser você e sua família. Não é só você e sua esposa, mas é você e seus filhos. Se seus filhos já casaram, são você, seus filhos e suas noras, que agora, como filhos, seu também são, porque se tornaram uma só carne. E aí Deus vem e traz novamente a face da terra, a manifestação, o crescimento geracional da humanidade. Deus está abençoando, porém existe um problema a ser resolvido chamado pecado, e o pecado é um problema muito sério que a gente precisa tratá-lo. Para isso, Deus ele faz uma promessa, por nome de Abraão, e ele fala: olha, a partir de você, a sua família vai abençoar todas as nações da terra. Existe uma semente em você, que todas as famílias da terra vão ser abençoadas através da sua vida. E aí você pega uma pessoa de 75 anos ouvindo uma promessa de Deus, ouvindo Deus falar que ele vai ser pai, e isso parece algo absurdo para nós no tempo de hoje. Imagina naquele tempo, sem informação, onde tudo era mais difícil, um homem já velhinho, recebendo de Deus uma promessa que ele seria pai. A promessa está associada exatamente à sua mulher, que é infértil, estéril. A união deles não começou ontem para Deus fazer uma promessa agora. A união deles já é uma união antiga, onde o fruto não foi gerado. Mas Deus está falando: eu preciso fazer o sobrenatural, e para isso eu preciso de uma família. Eu vou abrir o ventre da sua mulher. Eu vou fazer com que ela possa gerar. Eu tenho algo maior para operar, para manifestar. E essa que não pôde ter filho vai ter. E Sara, ouvindo isso dentro da tenda, ela dá risada, porque o homem dela está velho e ela já não tem mais força. Mas Deus está falando que vai fazer. Eu quero deixar um parênteses aqui. Olhando para a sua condição, talvez você não consegue. Mas segundo a promessa, segundo aquilo que Ele tem falado, você vai viver. Deus está falando que Sara vai gerar, que o ventre dela vai ser aberto. E Deus está falando: olha, é através de você, Abraão. Vem da sua família um descendente que vai trazer vitória a toda a humanidade. Todas as famílias da terra serão abençoadas. E para isso se cumprir, Deus escolhe uma família em Nazaré. Gente simples, nova, de trabalho simples, um carpinteiro e uma moça que se guardou para esse momento de poder constituir a sua família. E a gente vê que a promessa feita a Abraão lá atrás, ela tem um ápice, que vão passar centenas, milhares de anos até chegar em Jesus, aonde a gente vê Deus escolher um José e Deus escolher uma Maria para que o seu filho pudesse ser gerado em família. E Deus não escolhe só Maria, assim como Deus não chama só José. E quando José, olhando e entendendo que sua esposa está grávida e vai contar isso para ele, ele no seu coração fala: vou me separar, vou abandonar essa mulher, mas vou dar um jeito de fazer isso sem que ninguém fique sabendo, para que ela não seja envergonhada. E aí o próprio Deus desce e avisa ele: não separe, é fruto de Deus. E para ser gerado precisa sua família estar unida. Sua família precisa estar abençoada. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sob lei, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção como filhos. E aí a gente vê o ápice da promessa de Abraão feita lá atrás, se manifestando sobre a pessoa de Cristo, que nasce do ventre de uma mulher, que é criado em uma família, que vive sobre a lei, para que pudesse, cumprindo essa lei, alcançar a nossa vida. E hoje a gente levantar a mão e dizer: eu também faço parte da família de Deus. Existe um Espírito a qual eu clamo: Abba, Pai. Já não sou apenas uma criatura sobre a face da terra, lançada ao pecado, entregue à morte, dominada pelo mal. Não, existe um Pai que me redimiu, que me levantou, que me alcançou. Existe um Pai que ama a minha vida e que tem feito coisas extraordinárias para me ter na família dele. E aí a gente vê e entende que família é um projeto de Deus. Não sei qual foi o teu plano hoje para esse sobrenatural, mas eu quero falar da tua casa, quero falar da tua família, porque o culto só vai ser extraordinário quando a nossa casa está extraordinária.
A pregação só vai ser incrível quando a nossa casa está incrível. A igreja só vai ser tremenda quando a nossa casa é tremenda. E se alguma coisa lá não estiver boa, a gente não consegue refletir aqui. A gente não vem para aqui para refletir em casa. A gente é em casa para poder refletir aqui. O próprio Deus falou que se o homem, o obreiro, não tomar conta da sua casa, ele não pode tomar conta da casa de Deus. E aonde a gente sempre espera o extraordinário? Aqui. E nunca em casa. Só que Deus está mostrando de Gênesis a Apocalipse que o plano dele é família. E a gente sabe que se tem um propósito de Deus, tem também uma ação do diabo para poder paralisar esse propósito, impedir esse plano, não deixar se manifestar. Então, desde o princípio que a gente tem visto é Satanás lutando para destruir os planos que são claros aos nossos olhos quando lemos a Bíblia, que Deus tem para a família. Deus tentou contra a família de Adão, Deus tentou contra a família de Noé, Deus tentou contra a família de Abraão, Deus tentou contra a família de José, Deus tentou não, o diabo tentou. E a gente vê agora com que a nossa casa tem sido tentada. A nossa família tem sido alvo das artimanhas do inimigo. O inimigo tem tentado infiltrar e destruir a nossa casa. E como eu disse, se esse é um tempo de geração confusa, de homem confuso, de mulher confusa, é um tempo de caos. Porque quando você está tomado por uma certeza, você vai e a cumpre. Agora, quando você está tomado por dúvida, você não se move, você fica paralisado. E Timóteo, falando sobre caos, ele diz assim na segunda carta, capítulo 3. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos em tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E a gente não pode negar que um lugar de formação moral e cultural é a nossa casa. Eu comecei aqui falando do meu filho, que tem costumes que são meus, comportamentos que são de sua mãe, que age conforme a gente age lá em casa. A nossa casa é um lugar formador da moral e da cultura das pessoas. E se no tempo de caos, de uma geração confusa, o que a gente tem é uma qualidade de pessoas dessas, egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, aonde é o problema? O problema é o mundo? Ou o problema é a casa que não está formando como se deve? Ou o problema é a família que não está dando a forma ideal? Ou será que o diabo tem lutado contra a nossa família para que a gente não venha ter uma geração abençoada que glorifica a Deus? E aí a gente vê que tempos difíceis surgem quando homens, tomados por sua impiedade, eles assumem poder, eles legislam as leis e eles trazem ideias para que a humanidade possa se viver ou se manifestar. E o que a gente vê nisso? Que todas essas pessoas surgem de famílias destruídas. Mas, pastor Haroldo, existem exceções? Claro, existem exceções. Mas na maioria dos casos, e eu posso até falar disso, porque eu estou acostumado a conviver com homens que estão com sua vida totalmente destruída. E quando ele chega, tomado pela marginalidade, pela imoralidade, a gente vai conhecer um pouco da família. Tem uma família que está destruída. Tem um casamento dos seus pais que não foi adiante. Tem valores que não foram passados como se deve. Então o diabo tem manifestado armas contra a nossa geração. Eu quero falar sobre alguma delas. Primeiro, relativização da autoridade. A autoridade nesse tempo que a gente vive está sendo relativizada. E o que isso significa? Uma supervalorização dos direitos do indivíduo, minando o princípio de autoridade estabelecido por Deus. Então, quando a gente estabelece os direitos do indivíduo a uma altura a qual não deve estar, a gente vai começar a minar os princípios de autoridade que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Exemplo, ensina sua criança com vara. Chame a atenção dele, não provoque sua ira. Mas se precisar de correção, pegue a vara, é a Bíblia que está dizendo. Mas hoje você não pode tocar. Hoje a criança tem direito. Se você a corrigir, e eu estou falando sobre correção, não agressão. Se você a corrigir e ele chegar na escola e contar para alguém,
carro do conselho tutelar vai bater na porta da sua casa. E você vai ser tido como um agressor, mesmo Deus falando que você tem que orientar o seu filho, que você precisa corrigir o seu filho. E a gente precisa ter a tolerância do que é correção e do que é agressão. Mas o direito do indivíduo está sendo colocado em um lugar que não se deve. Segundo, aceitação da infidelidade. E o conceito de infidelidade no casamento, para esse tempo que a gente vive, ele está comum. A fidelidade está fora de moda. Para a gente, igreja, a gente ouve que fidelidade é de Deus, que honrar seu casamento até a morte é de Deus. A gente ouve isso, mas eu quero mostrar para você que alguns dos comportamentos de alguns anos atrás eram tidos como mundanos e estão dentro da nossa igreja. Porque no altar a gente fala que a gente casa até que a morte separe. Hoje em dia a gente pergunta, está te fazendo bem? Não está te fazendo bem? Você tem que ver direito se faz bem para você ou não. E a gente ainda tem esse conceito porque lá fora já é pai e mãe aconselhando. Você não está feliz, larga, vai viver sua vida. Vai estruturar sua casa, vai procurar. E se não bastasse ainda isso, nós temos pessoas que influenciam a juventude do nosso tempo, mostrando que o relacionamento ele pode ser aberto. Você não precisa fazer nada escondido. Basta você me dizer com quem foi. E tem uma atriz muito famosa que tem tido esse discurso há uns meses atrás, e hoje ela está frustrada porque o casamento dela acabou, porque ela aceitou isso como normal. Por quê? Porque o prazer está acima de tudo aquilo que é condenado pela palavra de Deus. Se sacia, realize sua vontade, faça o que o seu coração manda. Mas e o princípio? Não importa, depois eu me arrependo, peço perdão e a vida segue. E aí a gente vai ver na aceitação da infidelidade. Terceiro, enfraquecimento da aliança matrimonial, o divórcio se tornando natural no nosso meio, não indo mais até o fim, não chegando mais a cumprir os seus propósitos. E você já parou para pensar, se Abraão fosse se separar de Sara porque ela era infértil e não gerava, aquela foi uma mulher que gerou, irmão, com mais de 70 anos de vida, e ele não viveria o milagre, mas ele foi até o final. Quarto, frieza nos relacionamentos. E a gente sabe, por mais que a gente pense estar perto, nós estamos distantes. Por mais que a gente tenha a ideia de que a gente está junto, nós estamos afastados. E instrumentos como esse aqui, irmãos, parece dar a impressão de que nós estamos em comunhão, de que nós estamos juntos, porque estamos conversando constantemente, teclando, mandando um áudio. Mas eu me lembro de um dia que o pastor me aconselhando a Carla, ele deixou a seguinte frase: não use o WhatsApp porque o WhatsApp não tem sentimento. Chama, conversa. E aí qual que é o contexto de se estar junto? Sentir. Então estar conectado não é estar junto, porque conectado a gente não sente. E esse tempo mostra que os nossos relacionamentos estão totalmente frios, distantes, cada um no seu quarto. Eu estou ouvindo uma coisa, você vai ouvir outra. Eu estou assistindo uma coisa, você assiste o outro. Porque agora tem uma televisão para cada, agora tem uma tela para cada, agora tem um iPad para cada um faz aquilo que quer e ninguém mais assiste um filme junto. Ninguém mais senta para assistir um jogo de futebol junto. E os nossos relacionamentos estão frios e Satanás tem trabalhado nisso, nos afastando dentro da nossa própria casa. Vamos para o culto? Vai você na frente que eu já estou indo. Quando a igreja é perto é assim. Vai você na frente que daqui a pouco eu chego, daqui a pouco eu estou lá. Mais um item, disciplina. Filhos sem limite, sem regra, que fazem aquilo que quer, que expõem pai e mãe em qualquer lugar. Que pai e mãe está dizendo, não tem nada não, meu filho. E a gente vê a indisciplina tomando conta dos nossos filhos. E para mim, irmãos, tudo isso aqui é problema. Mas o pior de todos é esse último aqui, que é a desconstrução da heteronormatividade. E isso está sendo desconstruído.
E eu não sei se você assistiu televisão ontem, lá no Peru, a gente viu com que legislaram uma lei de que toda pessoa que está passando pelo processo de transgênero, ela está sendo tida como uma pessoa com um problema mental. E olha só, eu achei isso muito interessante. Porque a geração confusa, que não sabe o que é, que faz aquilo que quer, ela não tem mais uma identidade. E quem não se identifica não pode falar de onde veio, quem foi que o gerou, de onde é que ele se manifesta, para onde é que ele vai, porque ele não tem com quem se identifica. Se você olhar o seu RG, você vai ver que no seu RG está lá Haroldo, identificado com Maurício e com Adenilda. É daqui que ele veio, é sempre para cá que ele vai. Sempre vai se parecer com eles, sempre vai se comportar como eles. E a geração confusa que não sabe o que é, não tem com quem se identificar. Então não sabe de onde veio, nem para onde vai. Seja qualquer coisa. E aí nós olhamos para famílias que estão vivendo esse caos. Elas estão totalmente disfuncionais. A mulher tomou o lugar do marido, o marido assumiu o lugar da mulher, e eu não tenho nada contra a união para que tudo vá bem e tudo possa ser melhor. Mas eu não posso, irmãos, ir contra a palavra de Deus que diz que um homem ainda é um cabeça dentro de uma casa. E quando a gente fala de cabeça, a gente está falando de sacerdócio. E a gente está entendendo que a última palavra dentro de uma família precisa sair da boca do homem, porque ela entrou pelo ouvido quando Deus falou a ele. Amém? O homem ainda é responsável pela segurança e pela provisão familiar. Amém? O homem ainda é aquele que zela pela vida da sua esposa, é aquele que ainda provê a vida dos seus filhos. Ah, pastor, mas a mulher não pode? Pode, quanto mais ajuda, melhor. Mas não pode inverter o papel. Não pode trocar a função. A última palavra na casa, ela tem que ter um lugar, tem que vir do céu e tem que chegar à família através do sacerdócio. E aí nós estamos vendo filhos indisciplinados na infância, que serão adolescentes sem regra e homens sem nenhuma estrutura. Nós estamos vendo casamentos que não chegam até o fim. E filhos olhando para isso, e crescendo de qualquer jeito, e vivendo de qualquer jeito. E lá na frente eu vou casar para que esse casamento um dia acaba, termina. A gente vai olhar e vai entender tudo isso daqui como um plano do diabo para destruir as nossas famílias. E aí eu te pergunto, qual que é a solução que a gente tem para isso? Como é que nós vamos viver algo maior na nossa vida? Como é que o sobrenatural vai nos alcançar? Sendo que essas armas, irmãos, mesmo nós estando dentro da igreja, algumas delas se encontram dentro da nossa casa. Mesmo nós estamos cantando, adorando o nome do Senhor, armas como essa estão sabotando o crescimento dos nossos filhos, estão destruindo os nossos casamentos. A frieza no relacionamento marido e mulher impede até da gente enxergar males e deficiências na vida um do outro. E eu posso dar testemunho aqui, pouco tempo atrás, tanta coisa para fazer, quando eu fui ver, minha esposa estava doente em nível avançado. Não era mais uma dorzinha de cabeça, mas era uma depressão agressiva. Que eu virei para ela e falei, vamos, ela falou, não vou ficar aqui. Aí eu falei, peraí, o que é que está acontecendo? Como é que eu não percebi isso? É porque você estava ocupado com muita coisa, Haroldo. E você se esqueceu que o sobrenatural começa dentro de casa, com o cuidado da sua família, abençoando sua esposa, orientando seus filhos. Então, se estamos sofrendo desses males, como nossas famílias vão ser a expressão da glória de Deus? Como que a nossa casa vai refletir a glória do Senhor? Jesus veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, a palavra diz assim: mas se eu demorar, você saberá como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade.
Paulo está dando uma orientação a Timóteo de que, caso eu demore, você já sabe o que é que tem que fazer. Mas olha só onde você está. Como é que você se comporta onde você está? A igreja, ela é a casa de um Deus que é vivo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então nós não estamos derrotados. Tem alguém pelejando por nós. Tem uma crise? Tem uma crise. Mas tem um Deus com braço forte estendido. Tem um Deus com palavra de vitória na boca para nos abençoar, que está dizendo não temas. E Paulo está dizendo para Timóteo, se comporte assim na casa de um Deus que é vivo. Então entre por essa porta, Timóteo, entendendo que o seu problema tem quem vê. É um problema, não vamos negar, mas tem um Deus que é vivo. A igreja, ela é coluna, fundamento da verdade. Então, se a gente vive um mundo de mentiras, e o que mais a gente vê hoje são fake news, nesse lugar a gente não pode ser fake. Nesse lugar a gente não pode ouvir uma palavra fake. Nesse lugar a gente precisa viver aquilo que literalmente é verdadeiro. Ainda que seja o nosso sentimento, hoje eu não estou bem, tem que ser verdadeiro. Ainda que seja a crise familiar, não está legal, tem que ser verdadeiro. Ainda que seja o dom que eu exerço, não importa, tem que ser verdadeiro, porque esse lugar é a expressão, é fundamento da verdade de Deus. E a palavra está dizendo, Cristo veio desfazer as obras do diabo. Então o diabo tentou contra Adão e Eva. Só que aí vem o Senhor e fala, não, peraí, eu vou tirar a roupa de figueira e vou vestir em você as roupas de um novilho, de uma ovelha que eu acabei de sacrificar. O diabo queria matar, mas eu vou agir por misericórdia e vou trazer restauração, você vai viver. O diabo tentou acabar com a humanidade no tempo de Noé, mas aí teve alguém que achou graça aos olhos de Deus e Deus falou, não, peraí, ainda tem esperança, tem alguém que é justo, tem alguém que é verdadeiro, eu vou dar continuidade a esse propósito. A gente vê que Abraão é alguém que quase desistiu, mas o Senhor falou para ele, não, calma, eu estou no controle, tu serás uma bênção. José quis ir embora, mas Deus falou com ele. Então aonde é que Cristo vem desfazer as obras do diabo? É na restauração. Quando lemos Romanos, nós vamos ver que até a terra guarda pela redenção. Tudo que a gente vive precisa ser restaurado. E a terra, a criação, precisa dessa restauração, que por causa do pecado, a terra produz aquilo que não era para produzir. E eu quero que você entenda, uma catástrofe como essa não estava nos planos do nosso Deus. Mas como consequência do pecado, o homem acaba vivendo. Por quê? É a terra produzindo crise. Eu fiz para te abençoar, mas a sua escolha faz o bem se tornar mal. Então a terra está precisando de redenção, a nossa família está precisando de redenção, a nossa casa está precisando de redenção. Porque família é plano e projeto de Deus, e sem família não tem sobrenatural. Irmão, se seu desejo é ter um ministério, e hoje você está aí solteiro, procure formar família. Porque não existe chamada de uma pessoa só, existe chamada familiar. Irmão, se você está achando que sua irmã, sua esposa vai ser a irmã que vai orar sempre para santificar a sua vida, porque ela tem se converta, porque ela não está desenvolvendo por causa do tempo que vocês perdem nessa vida de decidir ou não. Porque a chamada é para a família. E aí Deus está falando hoje nessa noite, eu quero redimir famílias nesse lugar. Eu quero trazer redenção a casas nesse lugar, para que o sobrenatural possa acontecer aonde você colocar os seus pés. Você crê nisso? Você crê nisso verdadeiramente? Diga glória ao nome do Senhor. A glória de Deus se manifesta através de famílias restauradas. Cadê o John? Vem cá. Dá uma força para mim. João conta a história do primeiro lugar que Jesus veio manifestar o seu milagre. Seu primeiro milagre. Sua primeira ação sobrenatural.
Incrivelmente, a gente vê que Jesus já havia vencido o diabo no deserto. Mas vencer o tentador não é sobrenatural, é natural, amém? Amém ou não? Resistir à tentação não é sobrenatural, é natural, amém? E aí a gente vê o primeiro sobrenatural de Cristo exercendo o seu ministério em Caná da Galileia. Existe uma festa de casamento. Existem pessoas que estão felizes, unidas em um propósito comum. A gente se conheceu, a gente se amou, a gente vai gerar e a nossa família vai ser uma bênção. E essa expectativa de bênção precisa ser transmitida a quem está à nossa volta, porque tudo aquilo que estava travado pelo fato de eu ser só, agora se manifesta porque eu tenho alguém ao meu lado. Tudo aquilo que eu não vivia pelo fato de eu ser só, agora vai acontecer e eu vou viver porque tem alguém para fazer par comigo e a gente viver junto as obras de Deus. É por isso que eu amo minha esposa, Carla Moreira, que está ali atrás. É por isso que eu amo ela, porque se não fosse ela, eu teria promessas e eu não teria realizações. Mas quando Deus trouxe ela para o meu lado, Deus falou: agora eu posso começar a cumprir aquilo que eu te prometi, Aaron. E essa família quer expressar a alegria da união com seus convidados. A festa não é uma festa como a nossa, que dura, quando existe, uma noite. É uma festa que vai durar alguns dias, muitos dias. A celebração é contínua, as pessoas estão ali. E para que essa festa seja incrível, tem que ter abundância. Eles precisam viver abundantemente, servir abundantemente. A dança não pode acabar, a comida não pode faltar. E aquilo que gera alegria entre eles não pode faltar, porque se o casamento já não vai bem na festa, imagina no resto da sua história. E de repente a gente vê um problema acontecer, alguém percebe que o futuro daquela família está em perigo, porque nem mesmo a festa está dando certo. O vinho acabou. E a coisa mais normal que tem uma festa é acabar alguma coisa, mas o vinho é algo que tem que acabar por último. Acaba a força, acaba a energia, acaba o ânimo, eu vou embora, mas tinha que ter vinho lá. Nem se fosse um vinho ralo, fino, sem gosto, sem cheiro, sem sabor, ele tinha que estar lá. E de repente chega aos ouvidos de Jesus: olha, meu filho, não tem mais vinho na festa. E a expressão de Jesus soa até um pouco estranha para nós, porque ele vai falar: o que é que eu tenho contigo, mulher? E ele nem chama Maria nesse momento de mãe. É porque sempre quando se fala de vinho para Jesus, ele lembra de uma nova aliança no seu sangue, amém? Não chegou o meu tempo ainda, meu tempo vai chegar. E ela: não, calma, é essa festa, esse casamento que não pode acabar, essa união que não pode terminar aqui. Não tem vinho e a alegria precisa permanecer, precisa continuar. E aí nós vamos ver que Jesus, ele vai tomar algumas atitudes, ele vai ter algumas decisões. E essa família precisava de um milagre, precisava de um sobrenatural. Talvez é você que entrou hoje nessa quinta-feira aqui, pedindo para Deus falar com você só essa vez, porque senão se desiste, você sai de casa. E eu me atrevo a falar, irmão, que tem gente que eu não sei se a roupa está dentro da mochila, mas a mochila já está dentro da cabeça, querendo colocar um ponto final na sua família. Só que quando eu olho para João 2 e Caná da Galileia, eu vejo que a família não acaba. Existe um sobrenatural para ver a continuidade da família. E eu quero dizer que Deus vai romper o sobrenatural para que a sua família possa continuar. Eu não sei qual é a crise que te aflige, qual é o problema que te alcança. Eu não sei o que é que está faltando, que está tirando a alegria de vocês como família. Mas eu sei quem é Cristo, que Ele pode fazer um milagre. Ele tem poder para fazer multiplicar o que não tem. Ele tem a graça para fazer revelar o que não aparece. E a gente vê que essa família vai viver um milagre. E Caná marca um Jesus que opera, que mostra que família para ele é importante. Se a gente não consegue ver de Adão até José a importância da família, a gente começa a ver a importância da família pelo menos na pessoa de Cristo.
Porque Ele se levanta para a família não acabar, para que a festa venha continuar, para que os convidados não venham zombar, para que a vergonha não venha alcançar. E sua esperança é essa. Minha casa não foi chamada para qualquer coisa, para vergonha, para tristeza, decepção. A minha casa e a minha família existe para a glória de Deus. Se um dia você tiver a oportunidade de entrar, irmão, dentro da minha sala, no meu escritório, você vai ver lá assim: a minha família existe para a glória de Deus. Você pode repetir isso em nome de Jesus? Está muito fraco, está muito fraco. Você pode abrir a sua boca e falar isso profeticamente hoje, nessa noite. Que a sua família, o seu casamento, a sua paternidade, a sua maternidade, a sua família existe para a glória de Deus. Ainda que o inimigo tente, a tua família existe para a glória de Deus. Ainda que o inimigo se levante, a sua família existe para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, irmão, tua família não acaba, tua família continua, tua família permanece, tua família é restaurada, tua família é redimida, tua família é liberta, tua família é visitada pela graça do Senhor. O que é desfeito é os planos do diabo, que vem trazer a crise, que vem anular a família. E aí eu pergunto, por que esse povo viveu um milagre? Eu tenho 3 coisas para dizer para você, para que o milagre alcance sua casa e abençoe a sua família. Primeiro, Jesus precisa estar presente. Você pode dizer isso para 2 pessoas perto de você. Se você quer um milagre na sua casa, Jesus precisa estar presente. Eu não sei quem foi que convidou. A Bíblia não diz quem foi que chamou. Mas o verso de número 1 e 2 começa a discorrer. E havia uma festa em Caná da Galileia, e Maria, Jesus e seus discípulos foram convidados. E só essa palavra convite mostra que Jesus não é um invasor de lar. Jesus não mete o pé na porta e entra: cheguei, tomei posse, esse é o meu lugar. Não, a gente vê que para Ele estar presente é necessário com que Ele seja convidado. Precisa-se ter o desejo de alguém falando: não, eu te quero aqui, eu quero o Senhor junto com a gente. Porque se a gente não tem o desejo de ter, a gente não manifesta, a gente não traz para perto. E se Jesus estava nessa festa, mostra claramente para mim que a família, o noivo, a noiva, as pessoas que estavam ali celebrando, falaram: não, Ele é importante, nós queremos a sua presença aqui neste lugar. E deixa eu abrir seus olhos, Ele não foi chamado para fazer um milagre. Ele foi convidado por causa de quem Ele era. Porque onde está o nosso mal? A gente não tem prazer na presença, mas a gente tem ânsia de suprir nossa necessidade. Eu não te quis até agora, mas vem resolver o meu problema. Eu não te desejei até agora, mas entra aqui para trazer solução para mim. E Jesus não entra nessa casa, irmão, em um tempo de dor, em um tempo de crise. Quando a crise chega, Jesus já está. Quando o problema aparece, Jesus já está. Quando a dificuldade surge, Jesus já está. Ah, mas e o que a gente vai fazer? Não, Jesus está aqui, peraí, Ele tem uma alternativa para isso. A gente desejou Ele aqui nesse lugar. Está na hora da gente aprender, irmão, a não ter Jesus na nossa casa na hora da crise, mas ter Jesus constantemente dentro da nossa casa. Porque quando a crise aparecer, Ele vai dizer: acalma o teu coração, não te falei eu, fique em paz, eu sou o Senhor da tua vida. E aí eu me pergunto, será que é desejo meu Jesus está presente o tempo inteiro? Minha família é um projeto de Deus. Meu casamento é uma bênção do Senhor. Meus filhos existem para a glória de Deus. Feliz aquele que tem muitos filhos. Eles vão ser a expressão da continuidade daquilo que Deus começou a fazer em mim.
Assim como eu sou a continuidade daquilo que Deus começou a fazer nos meus pais. E aí a gente vai chamar Jesus só quando? Quando o filho for drogado, quando a filha estiver se prostituindo. A gente vai chamar Jesus só quando? Quando o divórcio, a palavra divórcio aparecer. Ah, pastor, por favor, o senhor precisa me dar uma palavra? Não, olha o que João está mostrando para a gente. Com Jesus na casa pode ter até crise, mas a crise não acaba com a casa, é Jesus que acaba com a crise. Oh glória! Oh glória! Quer viver um milagre na sua família, irmão? Jesus precisa estar presente. Quer ter um casamento abençoado, irmão? Jesus precisa estar presente. Segunda coisa que eu te falo: Jesus precisa de liberdade para operar. Ele é o Senhor. Isso fica claro na expressão de Maria, quando ela fala com seu filho, e ela já vira para os servos e diz assim: faça tudo o que ele disser. Então, se ele quiser fazer isso, faça. Se ele quiser ir ali, deixa. Se ele falar que tem que pintar de azul, pinta. Mas dê liberdade para ele fazer. E nós somos uma geração de apresentar planos e projetos. Não de Deus encontrar em nós alguém que Ele possa revelar um plano. Olha só o que acontece em Belém. O reino está em crise. Samuel é o juiz. O rei Saul já não está governando como deveria. Já está indo contra aquilo que Deus determinou para ele. E aí a gente vê Samuel orando: Deus, 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 levanta um novo rei. Não. A gente vê Deus descendo e falando: Samuel, eu já tenho um novo plano. Eu já tenho alguém. Se você quer viver um milagre, Deus precisa ter a liberdade de trabalhar, porque o trabalhar dele não vai ser do teu jeito, não vai ser como você quer, não vai ser como você espera. Porque às vezes o que a gente quer é que ele arranque a dor, e ele fala: eu não vou arrancar a dor, eu vou sará-la, e a marca vai ficar aí, porque para cada ferida fechada, um ministério eu vou abrir a partir dessa dor. Deixa Deus trabalhar. E aí Jesus está olhando em sua volta, e eles estão precisando de quê? De um sobrenatural. Do que eles estão precisando? Do que eles estão precisando? Do que você está precisando? Sobrenatural só existe quando Deus pode trabalhar. E não é o diabo que impede Deus de trabalhar. Mas Isaías já diz: não é a minha mão que está curta e não pode abençoar, não é meu ouvido que está ferido e não pode te ouvir, mas são vocês com suas transgressões e pecados que se afastam do sobrenatural que eu posso operar. Dê liberdade para Deus fazer. E eu encerro aqui. Terceira, a família precisa estar disposta a obedecer às suas ordens. E pensa numa coisa comigo, irmão, que é difícil da gente fazer: obedecer aquilo que Deus está falando. Nosso pastor já me recebeu em crise algumas vezes na vida. E sempre ele fala assim: Haroldo, mas você está ouvindo o que Deus está falando? Você viu Deus falando? Eu quero uma solução. Que ele fala assim: a crise vai terminar aqui, Haroldo. Ele sempre fala assim: ó, Deus está contigo mesmo na crise. E aí a gente tem que ver a disposição que a gente tem de obedecer aquilo que Deus está falando. Por que eu digo isso? Porque Jesus, irmão, vai escolher umas talhas de pedra que está cheia de água. Só que essa água, todo mundo que entrou, que veio do deserto da Judéia, sujo de pó, com as mãos sujas de pó, passou ali naquela talha na entrada da festa e lavou a mão. Porque são talhas de purificação. Então, para você acessar o ambiente familiar, para você acessar o lugar da mesa, o que você faz? Você se purifica, você se lava e depois você participa. Então, tem uma talha de água suja que está lá. E Jesus,
Ele está falando, pega esse instrumento aí que está sujo, que serve para limpar, nós vamos usar isso aí. E eu convido você, irmão, a entender que tudo aquilo que Deus já te falou é louco, é absurdo, é fora do seu racional, vai contra aquilo que você pensa. E aí Jesus está falando, não, pega as talhas aí, vamos pegar ela e vamos encher ela de água. E aí para pensar comigo. Jesus está colocando mais água numa talha que estava suja, para servir aquilo para as pessoas da festa. Não, Senhor. Obedece aquilo que eu estou dizendo. Aceita aquilo que eu estou falando. Mas peraí, Senhor, eu vi, isso aqui é uma talha de pedra, e o que tem dentro é água, foi eu que pus. Eu estou precisando de vinho, não é de água. O que eu preciso não fica em talha de pedra, mas o que eu preciso fica em odre. Experimenta aí, meu filho, dá um gole. Experimenta aí, experimenta aí. Nossa dificuldade está em não experimentar aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Deus está falando para a gente ir por um caminho e a gente fala, não, Senhor, vai dar errado. Deus está falando a gente cumprir algo e a gente, não, Senhor, eu não posso fazer isso. Deus está se levantando para dizer, é aqui que você precisa mudar. E a gente está dizendo, não, Deus, eu não posso arrancar isso da minha vida. Mas enquanto a gente não tiver coragem para experimentar o que Ele está falando, a gente não vai ter olhos, nem ouvidos, nem mãos para poder desfrutar do milagre que Ele está fazendo. E aí o que Deus está falando? Você quer um sobrenatural? Está na hora de você aceitar aquilo que eu estou mandando você fazer. Bebe logo isso que está aí dentro. Que isso aqui? Eu estou acostumado a fazer festa. Esse não é o meu primeiro casamento. Espera aí, moço, não se trata da sua experiência, se trata do meu agir. E o meu agir sempre será surpreendente. Meu agir sempre será sobrenatural. Meu agir sempre vai fazer você abrir a boca para adorar o meu nome. Meu agir sempre vai contra aquilo que você pensa. Meu agir vai sempre contra tudo aquilo que você acredita. Sou eu que estou operando, não, mas eu já fiz 50 casamentos. E eu aprendi que o homem está acostumado, quanto mais o tempo vai passando, mais ele vai piorando. O vinho bom é no começo, e no final da festa vão servir no vinho ruim. E aí, irmão, eu não estava lá, mas como eu queria ter visto essa cena. Está na hora de você experimentar não aquilo que o homem faz, mas aquilo que eu posso fazer. Porque segundo o meu agir, o final das coisas sempre vai ser melhor do que o começo delas. Oh, você pode levantar a tua mão hoje nessa noite, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu não sei qual é a fase que você está, eu não sei o que é que você precisa romper, mas eu venho em nome de Jesus dizer para você hoje aqui nessa noite, o melhor será melhor, o final será melhor do que essa fase que você está vivendo. Deixa Jesus fazer e experimenta o que Ele está propondo. É difícil, é difícil, é difícil, pastor. Deus não chamou a gente para coisa fácil. Se fosse fácil era qualquer um. E você não é qualquer um. Sua família não é qualquer uma. Meu casamento não é qualquer um. Meus filhos não são fruto do acaso.
mas a minha vida da minha esposa, a nossa união e os nossos filhos, tudo aconteceram no tempo de Deus, para a glória de Deus, para que Ele seja conhecido através de nós. Ah, mas é fácil dizer porque você é pastor. Não, quantas crises, quantos problemas, quantas lutas, mas Jesus falando: Carla, faça assim, Haroldo, faça desse jeito. Não, eu não vou fazer. Se você quer ver um milagre, faça. Amém, Senhor. E a gente decidindo obedecer hoje, a gente pode afirmar: melhor é o final das coisas do que o começo delas. E tem gente que hoje nessa igreja está com medo de experimentar aquilo que Jesus está propondo para você. Você quer o sobrenatural, mas eu te digo, irmão, só existe sobrenatural em cima de um natural bem feito. Se o natural não tiver bem feito, irmão, esquece o sobrenatural. E a coisa mais natural que existe é a sua casa. A coisa mais importante que você tem é a sua família. A mulher mais importante da tua vida, homem, é a tua esposa. As crianças que mais são importantes para você, mãe, são os seus filhos. E Deus falando: eu escolhi essa família para que o meu nome possa ser engrandecido e exaltado através deles. Eu quero orar por você, eu preciso orar por você.